Então a Bíblia é simples, Marcelo? Então eu vou dar 3 pontos para você tentar entender essa questão. A gente vai responder essa pergunta hoje. Vai ser bem breve. Eu vou passar com você 3 pontos rapidíssimos para responder essa questão. É verdade que a Bíblia é simples? Então eu começo falando no ponto 1. A Bíblia não é simples, ok? Talvez você esteja aí chocado agora. Marcelo está falando para mim que a Bíblia não é simples. Então pronto, acabou. Para mim agora eu vou enterrar a cabeça no meu buraco intelectual e saber que a Bíblia não é para mim, porque o Marcelo acabou de falar que a Bíblia não é simples. Vamos entender esse ponto aqui, ó. Fica até difícil culpar uma pessoa se depois de olhar para as imensas possibilidades de interpretações sobre praticamente toda a Bíblia, e ela deixa de afirmar o princípio de que é fácil compreender as Escrituras. É o que eu acabei de falar. A pessoa observa um sermão, uma pregação, um estudo e fala, caramba, isso não é para mim. Isso, porém, atenção aqui, é confundir os princípios de hermenêutica, de interpretação, com a mensagem do evangelho em si. Então, Marcelo, você está falando o quê? A Bíblia é simples? Eu falei que não. Mas do que eu estou falando? Eu estou falando de que a proposta que o texto traz, ela é simples. Ou seja, toda a proposição de um texto bíblico vai estar entre faça isso e não faça aquilo. Não faça isso e faça aquilo. Essas coisas em si, essa compreensão do que é proposto pelo teólogo, pelo pastor ou pelo professor, isso é simples, ok? É simples. Faça isso ou não faça. Não faça isso, faça aquilo. E não faça aquilo e faça isso. Basicamente, a Bíblia, as ordenanças vão se resumir a isso. Mas o que é difícil? O que é complicado? O princípio de hermenêutica, o processo hermenêutico. O processo de interpretação, ele não é simples, gente. E não é mesmo, tá? Porque você vai observar que existem diversos recursos para você ler a Bíblia e estudar e entender. Então, existem recursos que vão deixar você muito assim, com mais dúvida do que com entendimento do texto. Por exemplo, se você for estudar as línguas originais sem nenhum acesso, sem nenhuma prévia, né? Se ninguém te explicar para você como que é o beabá, o princípio fundamental daquilo, você vai travar, não adianta, entendeu? Para você vai ser um mundo inacessível. E aí vai ficar difícil realmente de você participar desse processo de simplicidade. Faça isso, não faça aquilo. Então, se você separar essas duas coisas, o processo hermenêutico e a mensagem em si, você entende que a Bíblia é simples e ela não é. Depende de onde você está olhando. O que é complexo é o exercício de transpor o abismo entre a situação original e os nossos dias de hoje, não o significado que resulta disso. Então, é um resumo do que eu acabei de dizer. O complexo, o difícil, a não simplicidade da Bíblia que eu estou falando é essa transposição do texto original para os nossos dias de hoje. Então, existe um abismo entre a realidade do texto e a nossa realidade de hoje. E essa transposição, essa passagem dessa realidade para a realidade de hoje, ela é difícil, ela não é simples, realmente não é. É trabalho para os teólogos, para quem se dedica, não só teólogo, tá? Mas quem se dedica a fazer isso. Então, essa transposição do texto original para a realidade de hoje, ela é difícil, ela não é fácil. Mas a proposta que está vindo para cá, do texto original, sim, é simples. Obviamente que ela passa por essa transposição, mas ela, no final, ela é simples. Mas no começo, no trajeto, não são. Então é por isso que eu falo que a Bíblia, ela não é simples por causa disso, porque ela precisa de um processo de transposição para que você possa entender a proposição dela. Olha, esse texto fala para eu fazer isso e não fazer aquilo, ou não fazer aquilo para fazer isso. Isso é simples. Agora, a preparação, não. O estudo, o aprofundamento no texto não é simples. Não é simples. Qualquer um pode fazer? Olha, qualquer um pode. Mas o processo não é simples.